Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Vamos ao destaque do dia. A PEC da transição é aprovada na Câmara. O futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, diz que nova regra para teto de gastos dá conforto sobre contas públicas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O que fazer se seu voo deste final de ano for alterado por causa da greve dos aeronautas? Vamos contar quais são as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor e da Agência Nacional de Aviação Civil. E ainda vamos relembrar os fatos que marcaram o ano em uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil mostrou para o mundo o que vem fazendo para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. E as oportunidades de geração de energia limpa e sustentável desenvolvidas aqui no país. Também promove ações para a redução do desmatamento, a correta destinação de resíduos sólidos e a preservação de biomas brasileiros. Nós vamos falar agora sobre essas iniciativas em uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, quais passos o senhor considera que foram os mais importantes em relação ao meio ambiente no Brasil nos últimos 4 anos? O Brasil tem diversos desafios ambientais. O principal deles é saneamento e tratamento de resíduos. E o marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos trouxeram uma política robusta e investimentos privados para solucionar esse tema. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto, 35 milhões não têm acesso à água tratada e ainda existem 2.600 lixões a céu aberto. É só uma parceria com o setor privado que nós vamos achar uma solução para esses temas. E o marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos estão trazendo investimentos, já são mais de 80 bilhões de reais de investimentos contratados para oferecer esse serviço à população e universalizar água potável e tratamento de esgoto a todos os brasileiros e eliminar os lixões a céu aberto. Esse é um grande desafio do Brasil, mas nós estamos caminhando na direção de buscar uma solução para esse tema. E solução que nós sempre procuramos via setor privado. Eu acho que é junto com o setor privado que você traz a solução para esse grande desafio. E claro, nós temos outros desafios, como o modal ferroviário, que ainda é pequeno e incipiente, e o marco das ferrovias vai trazer uma transição do modal ineficiente e altamente poluente para um modal mais inteligente, mais moderno e menos poluente. E claro, temos também o desafio de regulação fundiária, que também foi uma agenda bastante robusta no governo federal, especialmente no tema de floresta nativa, onde foi expedido mais de 430 mil títulos a pequenos produtores que ficam responsáveis pelas áreas das suas propriedades, das suas pequenas propriedades. E isso faz com que a gente consiga monitorar quem tem vegetação nativa e como que ele está cuidando da sua propriedade. Então tem vários desafios aí que o governo federal atuou com diversas políticas. Ministro, em novembro foi realizada mais uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, COP27. Como é que o senhor avalia a participação do Brasil nesse encontro e em outros eventos internacionais também? Esse ano nós tivemos a COP27, o Brasil teve uma atuação importante porque nós conseguimos alinhar a criação de um fundo de perdas e danos para os países mais vulneráveis em relação ao clima. Além disso, nós fizemos um acordo de floresta nativa com o Congo e Indonésia, isso é bastante importante. O Brasil tem aí uma vasta área de floresta nativa, de vegetação nativa, e junto com esse país nós podemos criar critérios que nós estamos na vanguarda disso, de pagamento por serviços ambientais, que é remunerar quem cuida de floresta, remunerar quem cuida de floresta por carbono, remunerar quem cuida de floresta por todo o serviço
ou todo o benefício ecossistêmico que uma floresta nativa oferece à sociedade, e toda essa estrutura que o governo federal vem desenhando desde 2019 foi reconhecido por esses 2 países, Congo e Indonésia. Então nós fizemos essa parceria para criar uma regra e transformar isso num ativo real, num ativo com valor econômico, valor contábil, que é assim que você remunera e reconhece e remunera quem cuida de floresta. Isso é um grande desafio. Além disso, nessa conferência, o Brasil atuou procurando forçar os países mais poluidores e desenvolvidos a, claro, trazer financiamentos robustos para esse tema. E isso foi uma frustração global. Mais uma vez, o mundo aguarda, espera e pressiona aos países, os maiores poluidores, financiamentos robustos. Uma sugestão que o governo federal deu e mostrou um caminho claro de uso eficiente de financiamento climático são os diversos programas que nós fizemos nos últimos anos. O programa Metano Zero, para reduzir metano, gerando biogás e biometano. O programa de renovação de frota, para você renovar a frota, que esse é um desafio global. Tudo isso junto com o setor privado. Então, financiamento de clima, junto com o setor privado, dará escala a uma nova economia verde neutra em emissões. E isso que a gente propôs lá. E aí, por último, no último dia, nós propusemos a sugestão da criação de um mercado de metano. Nós criamos o mercado global de carbono em 2021, na COP26, e esse ano nós sugerimos a criação de mercado nos mesmos moldes do carbono para metano. Isso você está apontando que o foco para a redução de metano num país como o Brasil é o tratamento de resíduos orgânicos na cidade. Então você faria as 2 coisas. Trataria o resíduo orgânico e separaria ele do lixo que pode ser reciclado. Então isso incentivaria as 2 atividades. O senhor citou aí, ministro, o mercado de carbono. Como é que funciona o mercado de carbono brasileiro e de que forma o exemplo do Brasil pode contribuir para metas globais de redução de emissões de gases poluentes? O mercado de carbono funciona da seguinte forma: eu tenho um projeto verde, um projeto menos emissor de gás de efeito estufa, nesse caso o carbono equivalente, só que ele não é viável economicamente. Quando você traz essa receita extraordinária para esse projeto, ele vira uma realidade atual. Se você imaginar hoje o potencial de eólica offshore que nós temos no mar, que ainda é inviável economicamente, se você acoplar isso uma receita extraordinária de crédito de carbono, exportando crédito de carbono para países ou empresas poluidoras, essa é uma solução para criar uma nova economia verde em setores, em áreas, em regiões que ainda não têm viabilidade econômica. O Brasil será um grande exportador de crédito de carbono, deve ser o responsável por fornecer ao mundo mais de 25% de crédito de carbono dos países que queiram compensar suas emissões, de diversas fontes, que vai das energias renováveis, passa pela agricultura de baixa emissão, a indústria de baixa emissão, floresta nativa, que o Brasil tem um volume bastante relevante, 66% do território de floresta nativa. Então, nós temos uma gigante oportunidade e o Brasil vai aproveitar dessa oportunidade, gerando crédito de carbono de diversas fontes. Agora, ministro, uma outra iniciativa do governo foi o Escolas Mais Verdes, que foi lançado em parceria com o Ministério da Educação. Como é que isso também ajuda a reduzir as emissões e como é que funciona? O Escolas Mais Verdes é um programa para trazer educação ambiental de forma real nas escolas. Como que a gente faz isso? Você tem que levar atividade real. E nessa primeira fase nós estamos instalando biodigestores nas escolas. A reciclagem ela começa com a separação do lixo. A reciclagem ela começa quando você pega o lixo orgânico e separa do lixo sólido, que vai para a reciclagem, e o lixo orgânico pode ser transformado em biogás, biometano ou biofertilizante. No caso das escolas, ele substitui o gás da cantina. E uma escola que nós fizemos a primeira instalação há praticamente 8 meses atrás, ela já não compra mais gás para a cantina, ela utiliza o próprio biogás gerado desse biodigestor. E o que acontece com os alunos? Desperta o interesse para o meio ambiente. E o interesse numa ação real, onde eu aprendo tudo, eu aprendo todos os temas, todas as aulas, matemática, física, biologia, tudo eu posso aprender utilizando aquele biodigestor. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, biodigestores. No segundo momento, a gente pode falar de uso racional de água, energias renováveis, e aí você vai caminhando e trazendo essa educação ambiental e transformando essa criança num agente ambiental verde que comece a entender a responsabilidade de cada um de nós nesse tema de proteção ambiental, proteção do meio ambiente e, especialmente no Brasil, do descarte correto dos seus resíduos, do seu lixo. E aí, quando você trata o lixo, você reduz as emissões de metano e, com isso, contribui aí para esses temas do Acordo do Clima. Agora, ministro, energias renováveis também atraem tecnologia e inovação, não é mesmo? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
O Brasil tem possibilidade de geração de energia renovável bastante importante. O Brasil tem hoje 180 gigawatts instalados. Nós batemos recorde de instalação de eólicas e solar em terra, né, onshore. 21 gigawatts instalados de eólica e 14 de solar. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu tem 14 gigawatts de potencial instalado. Então nós instalamos nos últimos 4 anos praticamente uma Itaipu. E o que é importante, o Brasil é um dos poucos países no mundo que pode produzir energias 100% renováveis mais baratas do que a fóssil. Além esse potencial já instalado, que eu falei de 14 e 21, nós também temos biomassa, que é o resíduo da agricultura, o resíduo da avicultura, suinocultura e cana-de-açúcar. Quando você pega a biomassa eólica e solar, o potencial brasileiro em terra são de 100 gigawatts. É praticamente mais da metade do total instalado no Brasil até hoje. E além disso, nós temos 700 gigawatts no mar. Também um potencial ainda não explorado, que o governo federal criou uma plataforma única de gestão de área no mar para acelerar o licenciamento nessas áreas no mar, e você poderia instalar 50 Itaipus no mar. Todo esse excedente de energia pode ser transformado com tecnologias modernas em hidrogênio verde. Hidrogênio verde, que é uma célula de combustível com bastante poder calorífero, que pode substituir combustíveis fósseis, e você pode descarbonizar tanto a indústria e a mobilidade no Brasil quanto na Europa. Então eu acho que nós temos aí uma possibilidade gigantesca de sermos fornecedores de uma energia renovável, acessível e mais barata do que a energia que a Europa está consumindo hoje. E eu destaco também o etanol. Lembrando que o etanol, nesse tema de hidrogênio, o etanol tem 3 vezes mais hidrogênio do que a água, né? Então, você pensar que a gente pode exportar o etanol de segunda geração, e transformar esse etanol em hidrogênio lá, no destino final, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é uma solução que já é realidade, e o Brasil vai aproveitar disso. Então, eu acho que inovação em energia renovável é o que o Brasil faz, e eu acho que é um potencial gigantesco que o Brasil tem. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de reciclagem e destinação de resíduos sólidos. Quais foram as principais medidas aí do Ministério nesse campo? As principais medidas do marco, vamos dizer assim, dos resíduos sólidos, é você ter o Planares, que é um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um SINIR, que é um Sistema de Informações sobre Resíduos Sólidos. Você precisa saber onde você tem o resíduo, onde você tem a estrada, onde você tem o possível consumidor desse resíduo. Então, tudo isso ajuda a trazer segurança jurídica e estrutura, e você agora tendo planos e sabendo o que você tem que atingir. Nós temos aí, o Brasil tem uma meta de redução de 50% das embalagens de plástico serem recicladas até 2040. Então, todas essas metas e esses planos e todo esse arcabouço que foi feito pelo governo federal, regulamentando a Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz segurança jurídica e o investimento vem. Nesse caso de resíduos, já são 5 bilhões de reais que estão desenvolvendo projetos que vão transformar resíduo em reciclagem, resíduo em energia. E quando você faz, por exemplo, energia ou reciclagem, você reduz as emissões de gases de efeito estufa. Papelão, e aço, acho que é 80% menos emissões. Plástico, eu acho que chega a 50%. Então, nós temos que acelerar essa nova economia verde. Além disso, nós criamos o crédito de reciclagem. Então, quem vende uma embalagem tem a responsabilidade de retornar essa embalagem da maneira correta para não ficar na natureza. Nós criamos um crédito de reciclagem que eu posso fazer um leilão reverso daquela embalagem. Eu dou mais valor àquela embalagem. Então, aquela embalagem que valia R$1, eu posso recomprar ela e colocar mais 50 centavos. E quando essa embalagem tem valor econômico, ela sai da natureza e vai entrar numa nova economia circular. Alumínio, que tem um valor bastante relevante, 99% das latas de alumínio são recicladas, porque elas têm valor econômico. Além disso, Campo Limpo. Campo Limpo é um outro exemplo. O Brasil bateu recorde no retorno de embalagens de defensivos agrícolas, 94%. Segundo colocado, Alemanha e França com 70%, em terceiro lugar, os Estados Unidos com 30%. Então, o Brasil é campeão, e o produtor rural também é campeão nesse tema, junto com todo o setor, os comerciantes de defensivos e os industriais. Todo o setor se mobilizou há vários anos e conseguiu bater recorde de retorno de embalagem no ano passado, porque você também trouxe valor. A indústria que coloca esse produto para o agricultor
recompra e coloca dinheiro nessa economia circular e garante aí o retorno de 94% das embalagens defensivas. É um exemplo de uma agricultura bastante sustentável. Agora, ministro, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente que outros legados serão deixados pela sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que o mais importante do Ministério do Meio Ambiente, claro, eu já falei sobre o marco do saneamento, o marco dos resíduos sólidos, é o marco de floresta nativa. Nós temos que reconhecer no Brasil o volume de floresta nativa aqui preservada. São 66% do território, 36% são terras públicas e 33% são áreas privadas. Para a gente ter uma ideia, o volume total de vegetação nativa preservada em todos os biomas é de quase 520 milhões de hectares. Desse volume, 280 milhões estão na mão de propriedades rurais, cadastrados no Cadastro Ambiental Rural. E a União Europeia inteira tem 420 milhões. Para a gente ter uma ideia da dimensão do desafio, que é reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Isso, há alguns anos atrás, antes desse governo, a gente não tinha isso como um tema, o pagamento pelos serviços ambientais, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta, e o mercado de carbono. Talvez se eu tivesse aqui numa entrevista em 2019 não fosse tema, hoje é um tema que já é uma realidade, o Brasil foi protagonista criando o mercado global, também criamos via decreto o mercado nacional de crédito de carbono, junto com o crédito de metano, então eu acho que esses são temas novos, são novidades que a gente trouxe aí nesse governo para deixar como legado. E energias renováveis, o recorde de energias renováveis, solar instalada, todo mundo conhece alguém que já instalou energia solar, ou em casa, ou na sua empresa. E eu acho que isso é uma solução bastante inteligente. E energia eólica também, nós tivemos recorde de instalação nos últimos anos. E olhar para o futuro, o hidrogênio verde como uma grande solução para a descarbonização global. Então eu acho que o governo federal trouxe políticas racionais e eu gosto de chamar a atenção. Nós procuramos um Ministério do Meio Ambiente empreendedor. Buscar soluções climáticas e ambientais lucrativas para o empreendedor, para as pessoas e para a natureza. É assim que a gente vai conseguir criar uma nova economia verde neutra em emissões até 2050, que é uma das metas do mundo para a gente garantir aí a proteção do meio ambiente e a atividade econômica juntos. Bom, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença na Voz do Brasil. Obrigado. E hoje também foi dia de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazer um balanço da gestão da pasta nos últimos anos. A atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde, foi prioridade do atual governo com a criação dos programas Previne Brasil, da Rede Materno-Infantil e do Cuida Mais Brasil, voltados à assistência à saúde infantil e da mulher. Nos últimos 4 anos, quase 100 bilhões de reais foram aplicados em políticas e ações de prevenção. Uma das prioridades do Ministério da Saúde também foi enfrentar a maior crise sanitária do mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a atuação do Ministério. Houve dias com mais de 4 mil óbitos. Nós aceitamos esse desafio e conseguimos superar cada obstáculo. Primeiro, a emergência de saúde pública de importância nacional, de atender os estados e os municípios e de impulsionar a maior campanha de vacinação contra a Covid do mundo. Cerca de 540 bilhões de reais foram investidos para combater a pandemia de Covid-19. O governo também priorizou a vacinação de crianças com campanhas contra sarampo e a poliomielite. Pessoas com doenças raras também tiveram atenção com a incorporação de 37 medicamentos e tecnologias na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde também ampliou o teste do pezinho e acrescentou 5 novos medicamentos ao Farmácia Popular, principal programa de distribuição de medicamentos do SUS, que atende mais de 20 milhões de brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições atingiu mais um recorde em novembro, chegando a 172 bilhões de reais. O resultado representa aumento real de 3,25% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado deste ano, segundo a Receita, a arrecadação federal já chega a 2 trilhões de reais. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a arrecadação recorde é resultado do crescimento da economia do país. É um número muito expressivo para a gente, né, demonstrando que estamos num bom caminho sem aumentar impostos. Nos mostra que tem um setor produtivo que está crescendo e gerando mais impostos, um setor financeiro que está crescendo e gerando mais impostos e um mercado de trabalho que está crescendo e gerando mais impostos. Desde o início da semana, pilotos e comissários de voo estão paralisando as atividades 2 horas por dia pela manhã, reivindicando melhores condições de trabalho. A greve afeta os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. Mas o que fazer se a sua viagem de Natal for alterada por causa da greve? Vamos saber quais são as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor e da Agência Nacional de Aviação Civil. Apesar da greve dos aeronautas, a movimentação no aeroporto de Brasília continua. O agente de portaria Antônio Gilson decidiu chegar mais cedo para evitar problemas com o voo. Tá tudo certo, estamos só aguardando o embarque para a gente seguir viagem. Já a empresária Letícia Gama ficou monitorando a situação do voo desde antes de sair de casa. Desde ontem estou conferindo e está tudo ok. A princípio, meu voo está confirmado, não teve nenhuma alteração, não. O passageiro que se sentir prejudicado com a greve dos aeronautas pode buscar reparação. Em caso de atrasos e cancelamentos, as empresas aéreas devem informar aos passageiros imediatamente a ocorrência. Devem também informar a cada 30 minutos sobre a previsão de partida dos voos. A partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea deve fornecer serviços de comunicação, como internet e telefone. Com 2 horas de atraso, alimentação. A partir de 4 horas, hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta. Nesse caso, o passageiro também pode pedir o reembolso integral da passagem. Carolina Andrade, coordenadora-geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, recomenda que o consumidor procure primeiro a companhia aérea para resolver o problema. Para evitar transtorno, orientamos que o consumidor, antes de se dirigir ao aeroporto, entre em contato com a companhia para verificar a situação do seu voo. Caso já esteja no aeroporto, o passageiro deve procurar a companhia aérea relativa ao seu bilhete para verificar as soluções oferecidas. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o PROCON ou órgão de defesa do consumidor mais próximo da sua cidade. O passageiro que tiver seus direitos desrespeitados também pode registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br, conforme recomendação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Reportagem Luana Karen. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a aprovação em segundo turno pela Câmara dos Deputados da chamada PEC da Transição. A proposta deixa de fora do teto de gastos do governo os recursos para a manutenção de programas sociais, como o Auxílio Brasil. Fernando Haddad garantiu que, ao assumir a pasta, pretende enviar ao Congresso a aprovação de um novo arcabouço fiscal, que vai permitir a estabilidade das contas públicas. É melhor ter uma regra boa, que se cumpra e que dê conforto para toda a população, né, sobre a consistência das contas públicas. Como sofreu modificações na Câmara dos Deputados, a PEC da transição retorna para o Senado. E o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicou um novo nome para o comando da Polícia Rodoviária Federal. Quem vai assumir a direção geral da PRF é o policial Antônio Fernando Oliveira. Ele ficará no lugar de Edmar Moreira Camata, que havia sido anunciado ontem. E essas
foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.